paz do Senhor. Vou responder aqui uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: pastor, afinal de contas, o crente pode beber ou não? O crente pode ingerir bebida alcoólica ou não? Vamos ver isso conforme a palavra de Deus. Eu vou usar aqui a versão King James para isso, que é uma versão mais antiga. Vou usar a versão King James, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Esse versículo aqui, ou esse trecho da palavra de Deus que eu acabei de ler, está falando para aquele que deseja o episcopado, para o bispo, o presbítero da igreja, para aquele que quer ser um ministro do evangelho, para aquele que quer pregar a palavra, para aquele que quer trabalhar na obra, para aquele que deseja ser um ministro do evangelho de Deus. Tem que ter essas qualidades aí, ou não ter outras falhas, vamos chamar de falhas. Então, o que eu aponto para você aí é o seguinte, é que é fundamental, veja que o versículo 2 começa, é fundamental que o bispo seja equilibrado. Alguém que bebe é equilibrado? Alguém alcoolizado é equilibrado? Também tenha domínio próprio. Alguém que esteja alcoolizado tem domínio próprio? Seja respeitável. Alguém que bebeu, nem que seja um cálice de vinho, é certeza que esse alguém, ele está equilibrado com domínio próprio e vai continuar sendo respeitável? Sabemos, porém, né, irmãos, que tem gente que não consegue ser respeitável, nem são, quanto mais com a cabeça cheia de cachaça, né? Hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho. Vinho aqui você pode entender como bebida forte, qualquer bebida alcoólica. E aqui está escrito, não deve ser apegado ao vinho, que para mim é a mesma coisa que não deve beber. Não deve beber vinho, não deve beber bebida alcoólica. Porque uma vez que a pessoa ela faz uso de bebida alcoólica, a capacidade mental dela, a capacidade de raciocínio, a capacidade de análise, a capacidade para analisar uma situação, a capacidade de ação e de reação dessa pessoa, a capacidade de ação e reação dessa pessoa diante de uma circunstância, de um fato, de um problema, de uma afronta, às vezes, foi corrompida. A pessoa que tomou um cálice de vinho, que for, a pessoa que está com o álcool no sangue, ela teve a sua capacidade mental alterada. Essa pessoa está alterada. Ela não está mais equilibrada do jeito que ela fica quando não bebeu. Ela não tem mais domínio próprio da mesma maneira que ela tinha antes de beber. Ela não é mais tão respeitável como ela seria se não tivesse bebido. Ela não está capacitada para ensinar, porque como que alguém que bebe está capacitada para ensinar? Aliás, uma pessoa que bebe, uma pessoa embriagada, não é exemplo para ninguém. Então ela não está capacitada para ensinar. Então podemos chegar aqui à conclusão de que aquele que anseia o episcopado não pode beber, não pode fazer uso de bebida forte, até porque é um mau exemplo. É um mau exemplo. E o bispo, ele tem que ser exemplo para a igreja. E tomar bebida alcoólica é um mau exemplo, então ele não pode beber.
Agora, se você, talvez você que está ouvindo aí, você vai dizer, não, mas isso daí é para bispo, eu não quero ser bispo, eu não anseio o episcopado, eu não anseio o ministério. Então nós vamos ver um texto agora. Se aquele texto é para quem anseia o episcopado, esse texto aqui agora é para toda a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se aquela palavra era para quem anseia o ministério, para o obreiro, vamos dizer assim, de passagem, vamos dizer assim, para o obreiro, essa passagem aqui é para a igreja toda. Se aquele texto era para o obreiro, esse texto é para a igreja toda. Não vos embriagueis com vinho, e ele acrescenta que leva à devassidão. E aí, devassidão. O que é devassidão? Devassidão é impureza sexual, comportamento sexual reprovável, comportamento sexual do Egito, comportamento sexual pecaminoso. E ele está dizendo que a embriaguez leva à devassidão. Então, logo, entenda isso de uma vez por todas. A bebida alcoólica, a bebida forte, ela leva à devassidão. A bebida alcoólica é a pombagira líquida. A bebida alcoólica é a pombagira líquida. Entendeu? Então isso não pode fazer parte da igreja. Isso não pode, bebida forte não pode fazer parte do cotidiano da igreja. E o que tem que fazer parte do cotidiano da igreja? Nós acabamos de ler. Em vez de você se encher com vinho, tem que se encher com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo. Cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí você pode se apegar, você que quer tomar um vinho, você que quer tomar uma cerveja, você pode se apegar nesse texto e dizer assim, não, mas está escrito que não pode se embriagar, não está escrito que não pode beber. A maioria que quer beber, a maioria que quer fazer uso desse tipo de bebida, vai dizer isso. Vai dizer que a Bíblia não diz que não pode beber, que a Bíblia diz que não pode se embriagar. Pessoa que prega isso pode ter certeza que ela está bebendo. Pessoa que ensina que pode beber, que está escrito que não pode se embriagar, que até uma certa quantidade de bebida forte no organismo é aceitável, é porque essa pessoa ela quer beber, né? Ela quer fazer uso de bebida forte. E aí ela mesma está arrumando uma brecha aí na palavra de Deus, ou procurando uma brecha na palavra de Deus, para ela mesma poder fazer. Essa pessoa está precisando dobrar o joelho e orar. O vinho, no entanto, queridos, era uma bebida que o povo tomava para se alegrar. A pessoa estava infeliz, a pessoa estava triste, a pessoa estava abatida, ela tomava o vinho para se alegrar. Era conhecido como uma bebida que o povo tomava para se alegrar, para ficar feliz, para se sentir alegre, para se sentir bem. Entenda isso. Entenda isso, que a alegria do crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que alegra o crente. O crente cheio do Espírito Santo, ele não precisa de vinho. O crente cheio do Espírito Santo não precisa do vinho. É muito estranho um crente cheio do Espírito Santo dizer que precisa do vinho, ou
um crente que diz ter o Espírito Santo querer a bebida forte. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Fazer uso de bebida forte é fazer uso da pombagira líquida. Fazer uso da pombagira líquida, fazer uso de bebida forte, fazer uso de vinho, fazer uso de qualquer que seja bebida alcoólica, é estar na carne, é obra da carne. As obras da carne são manifestas. Olha que coisa feia. Só tem coisa feia aí. No meio disso a embriaguez. É claro, né, irmãos, que está escrito embriaguez. Você não queria que o apóstolo escrevesse assim: gente, não é para tomar nenhuma tacinha de vinho. Entenda bem que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Eu não encontro na palavra em nenhum lugar da palavra de Deus, dizendo assim, ó, você pode fazer isso um pouquinho. Isso você só pode fazer um pouquinho. Isso você só pode fazer até certo tanto. Mais do que isso não pode. Você só pode fazer isso um dia. Você só pode fazer isso 1 milímetro. Você só pode fazer isso 1 grama. Você só pode fazer isso 1 taça. Você só pode fazer isso 1 copo. A palavra de Deus não traz isso. A palavra de Deus não traz isso. A palavra de Deus traz sim, sim, não, não. E se a palavra de Deus está condenando a embriaguez, é porque não pode beber nem um pouco. Porque isso é coisa da carne. E quem está cheio do Espírito, ele já está alegre. Porque o Espírito Santo está nele. Ele já está no fruto do Espírito. Ele não precisa da embriaguez. Olha o que diz no versículo 22 em diante. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Veja se está escrito aí no meio alguma coisa parecida com bebida forte. Não está, porque não combina. A bebida forte não combina com quem tem o Espírito Santo. E veja que o fruto da carne... Não está falando do fruto da carne, no versículo 21, ainda ele escreve assim, ó, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Não precisa nem ser isso, só de parecer com isso, só das pessoas praticarem coisas que se pareçam com isso, não herdarão o reino de Deus. Mas ainda, talvez você que está me ouvindo esteja dizendo, não, mas eu estou entendendo que eu posso, que me é permitido. Então nós vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então, para você que acha que é permitido, eu te digo que pode até ser permitido, mas não convém. Pode até ser permitido, mas não convém. E não convém por quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. E aí você pode pegar em outras versões aí que você está mais acostumado, e aí você vai entender que se aquilo que você faz, aquilo que você acha que tem liberdade para fazer, se isso escandalizar o teu irmão e levar o teu irmão a pecar, você peca com ele. Então se você bebe, você vai pecar em pelo menos uma dessas coisas que eu citei nesse áudio
ou em mais do que uma. Aqui é a Academia de Profetas, esse é o Pastor Responde, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo, paz do Senhor.